Paz do Senhor, irmãs. Amém? Pode sentar, quem está de pé. Já colocou o slide ali ou não? Irmãs, hoje nós estaremos tratando um pouco mais sobre o assunto do comportamento e hoje nós fechamos no tópico Eu Sendo Mulher, que é o nosso primeiro tópico da nossa revista. Nós fechamos agora com o comportamento, como que é o comportamento da mulher e voltado para a mulher cristã, né? Voltado para a nossa realidade. Estou muito feliz, satisfeita com Deus, por tantas coisas que nós já temos colhido através dessas ministrações. Temos muitos testemunhos de irmãs que chegam até nós falando, né, o quanto que tem sido edificante na vida de cada uma, e isso é o que nos motiva, é o que nos dá o combustível perante a presença do Senhor Espírito Santo, de saber que alguém está precisando de ouvir coisas que às vezes não são ditas, mas que são necessárias, né? Na ministração passada sobre a saúde, teve irmãs que foram, né, até o médico e tudo mais e vieram falar até nós que há muito tempo não ia, mas houve um despertamento. Então isso é muito bom, a gente fica muito satisfeita. Hoje nós vamos tratar sobre o comportamento e eu queria saber se você já está com a sua revistinha aí aberta. Quem está, levanta assim, só para a gente ver. Nossa, tá até bonito, um monte de revistinha balançando. Então, abra aí, você que trouxe a sua Bíblia, ou você que queira seguir aí na revista, onde nós estaremos lendo o versículo, né, que é a referência bíblica da ministração de hoje, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 11. 1 Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 11. Vamos ler todas juntas? 1, 2, 3 e... As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 1 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 11. Mas parece que eu não ouvi muito bem as irmãs. Vamos ler de novo? As mulheres... A palavra do Senhor está falando assim: sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Quando a palavra do Senhor fala confiáveis, ela não está falando somente em partes da nossa vida ou em certas circunstâncias, certos momentos, mas está falando em tudo. E quando fala-se tudo, a nossa memória leva a entender que tudo refere-se à plenitude. Então a palavra do Senhor lá em Timóteo está nos dizendo, confiáveis na plenitude. E nós vamos tratar um pouco mais sobre isso aqui nesta noite. Então, trazendo, né, o que vem a ser um comportamento, o que significa o comportamento, aí nós colocamos no slide, resumidamente, né, que o principal objetivo da mulher verdadeiramente cristã é agradar a Deus. Por isso, ela não se deixa influenciar pelo mundo e jamais abre mão de seus princípios e valores que sempre estão pautados na palavra de Deus. Hoje em dia, a nossa realidade que nós vivemos, nós vemos que às vezes o mundo ele enfeita toda uma realidade do padrão do que deve ser a mulher. Mas hoje o Senhor nos chama a atenção de como deve ser o comportamento da mulher, sendo ela cristã, ou seja, nós, uma palavra voltada para nós. Aqui, resumidamente, está falando assim:
ela não se deixa influenciar pelo mundo. Irmãos, é fácil a gente estar no mundo e não ser influenciada por ele? É fácil isso? Parece que às vezes é até automático a gente fazer certas coisas, agir de certas maneiras que qualquer outra pessoa que convive no mundo faz. Mas há uma diferença. Às vezes nós chegamos assim, em certas circunstâncias, e nós chegamos a falar assim: nossa, mas está quente, mas está calor. Ou então, às vezes, começa a esfriar um pouquinho. Nossa, mas que frio. Nossa, não para de chover. Aí, nisso, se a gente for parar para analisar, nós estamos indo contra os feitos do Senhor. E é algo assim, parece que tão cotidiano, a gente abrir a nossa boca, a gente falar algo que a gente parece que já está tão acostumado a ouvir que parece que não tem nada a ver. Mas sabe o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite? Que muitas coisas que nós pensamos que não tem nada a ver, tem a ver sim. Muitas coisas que nós falamos, que nós agimos, que nós pensamos, nós deixamos de receber bênçãos do céu, bênção do Senhor devido ao nosso comportamento. Às vezes o nosso comportamento de não se posicionar como verdadeiramente mulher de Deus, como verdadeiramente mulher que serve ao Senhor, mulher cristã. Como verdadeiramente a palavra diz que nós devemos ser assim, assim. E se o Senhor ali deixou para nós registrado que nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa bússola. Se Ele deixou ali, quer dizer que é totalmente possível. Por isso eu volto a falar, nós estamos no mundo. É fácil, às vezes, não se deixar influenciar por ele? É fácil? Às vezes não. Mas vocês lembram da história de José? Ele estava ali, mas ele não se deixou influenciar. Ele não se deixou influenciar pelos costumes do Egito. O que nós queremos falar aqui, nessa introdução dessa mensagem, os nossos valores enquanto mulheres de Deus, eles são imutáveis. Eles são imutáveis. Em vez de nós irmos sendo levadas pelos costumes, nós temos que trazer, conduzir para o nosso meio em direção ao conhecimento da palavra de Deus. Em direção àquilo que nós vivemos. Já chegou, irmãs, alguém em vocês e indagar ou perguntar, ou às vezes até elogiar no sentido assim: nossa, parece que você não passa dificuldades, parece que você está sempre bem, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre vendo o lado bom das coisas. Alguém já chegou e falou isso para você? Porque se chegou e já falou isso, parabéns, nós estamos sendo realmente mulheres cristãs de Deus mesmo. Porque a verdadeira mulher de Deus, que comporta-se conforme a vontade dele, passa por intempéries, passa por dificuldades, passa por momentos difíceis, mas sabe que a sua fonte, que a sua alegria se encontra de joelhos. Se encontra na presença do Pai, que abre o seu coração, que rasga as suas vestes na presença dEle. Aí às vezes nós costumamos a procurar A, a procurar B, a procurar C. E em último plano, quando está lá na letra Z, nós lembramos de Deus. A gente passa o alfabeto inteiro procurando outras circunstâncias. Irmãos, o que eu tenho aprendido, e quando eu estava preparando essa lição de hoje, Deus falou tanto comigo. Sabe aquele tapa que a gente sente na cara? Assim, eu falei, obrigada, Pai. Muitas vezes a gente sente assim, que é um tapa. De tipo assim, acorda. Acorda. E é o Senhor falando como um pai. Que enquanto fala com vocês, fala comigo primeiro. Qual o exemplo que nós estamos dando com o nosso comportamento?
Já começamos a olhar para dentro de nós. Como está sendo o comportamento? Será que alguém pode olhar em mim, em nós, e ver realmente o desejo, e ter realmente o desejo de estar aqui na presença de Deus também? Ou será que é alguém que vai falar assim, não, eu não vou lá naquela igreja, não vou servir a Deus, não. Para quê? A fulana está pior que eu. Eu já ouvi isso muito também por aí. Aí o que a gente fala nessa hora? É difícil, né, irmã Irani? É difícil, mas não é impossível. Porque o Espírito Santo está conosco a todos os instantes. Às vezes falta somente um posicionamento para que o nosso comportamento esteja alinhado à vontade de Deus. Aleluia. Vamos passar para frente? Help me, please. Agora foi. Então, nós vamos tratar hoje sobre os comportamentos da mulher cristã. São vários. Mas nós vamos apontar alguns aqui, como a humildade, como a perseverança na oração, a sabedoria da mulher, o bom testemunho e a vigilância, a busca pelo conhecimento e a modéstia, não por fim sendo a última, não sendo a menos importante, mas eu deixei essa por último para a gente tratar um pouco mais a fundo desse assunto. Então, quando a gente fala sobre a humildade, vou passar aqui para vocês verem. Está falando, vamos ler junto para vocês depois prestar atenção aqui, que uma mulher cristã reconhece que tudo o que tem e vem de Deus. E não se orgulha de si, mas glorifica a Deus por sua graça. Ela segue o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, que se declarou serva do Senhor e engrandeceu a Deus por sua salvação. Que exemplo de humildade teve Maria? Se a gente fosse olhar no egocentrismo, né, talvez Maria poderia se exaltar no seu ego. Ela deu à luz ao Salvador do mundo. Ela deu à luz aquele prometido, esperado. Mas aí, quando foram falar com ela, perguntar ela se colocou na posição de serva. De serva. Demonstrando para nós o valor da humildade. E quando a gente fala de humildade, a gente não está falando que deve se vestir, às vezes, de uma forma suja, amarrotada. Não, para demonstrar que eu sou humilde, não. Mas a verdadeira humildade, vocês sabem, né, irmãs, vem do nosso coração. Vem das nossas atitudes. Quantas e quantas vezes nós passamos, às vezes, umas pelas outras ou qualquer outro ambiente e a gente não cumprimenta? Você sabia que, às vezes, um sorriso, um aperto de mão para alguém pode fazer a diferença no dia daquela pessoa? Isso é um gesto de humildade. Isso é um gesto de demonstração de comportar-se como Jesus comportaria. Essa semana eu passei por uma circunstância, eu e o Lucas, e nós conversando e em dúvida sobre algum assunto, e eu parei e falei para ele assim, se fosse Jesus nessa situação, como que ele agiria? Aí ele até brincou comigo e falou assim, não, mas você está num patamar muito mais alto. Eu falei, tô não. A palavra do Senhor nos diz, quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Paulo era imitador de Cristo, por que nós não podemos ser? Por que não? Paulo não teve também um contato com o Cristo de vê-lo, pegá-lo, assim como nós não temos. Mas ele tinha fé. E ele comportou-se como um verdadeiro servo de Cristo, no qual ele proferia a fé dele.
Então, quando se trata de humildade, se trata muito mais daquilo que eu posso fazer pelo meu próximo. Quando se fala de comportar-se, é eu fazer um pouco mais pelo outro. Humilde de coração. Irmãos, quantas vezes nós passamos por situações que às vezes até nem é porque não queremos, às vezes porque temos algum tipo de vergonha, de timidez. E às vezes a gente deixa de ser bênção na vida de alguém. Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão pequena, que acha que não consegue, que acha que não dá conta. Mas o Senhor nos fala nesta noite, se nós somos humildes de coração, Ele é o Todo-Poderoso que nos abençoa e nos enche de graça, de sabedoria, de unção. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Eu não me engrandeço em momento algum perante ao Senhor. Mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu peguei o microfone pela primeira vez, eu tremia tanto que demonstrava no microfone, ele ficava desse jeito. Mas a minha oração era: Pai, eu quero mais de Ti. Pai, eu preciso mais de Ti. E parece que quanto mais eu pedia, mais eu me humilhava. E quanto mais eu me humilhava, mais humilde eu ficava na presença de Deus. Quantas e quantas vezes nós vínhamos aqui para a igreja e lavava tudo, virava os bancos, lavava os banheiros, era o congresso das irmãs. Eu lembro direitinho, todo o congresso, aí os jovens, adolescentes ficavam responsáveis por ajudar. E eu era uma alegria, não participava do congresso, mas eu estava lá fora limpando, cuidando, zelando. Isso é um gesto de humildade também. Mas primeiro, antes de eu demonstrar humildade para os olhos terrenos, houve a humildade que o Senhor viu dentro de mim. E através disso, Ele fez e está fazendo grandes coisas inimagináveis. Aleluia! Como é maravilhoso servir esse Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o próximo tópico sobre comportarmos fala sobre a perseverança na oração. Vamos ler junto? Uma mulher cristã confia em Deus em qualquer circunstância. Ela segue o exemplo de Ana, que orou fervorosamente por um filho e recebeu a bênção de Deus. A oração sempre será um momento de conforto e diálogo com o nosso Deus. Mas por que colocou no tópico de comportamentos, né, a perseverança na oração? Porque esse é um tipo de comportamento que nós temos para com o nosso Pai. Para com o nosso Pai. Se a gente não se comporta na posição de filha, a gente não serve para mais nada. O principal comportamento é eu me colocar na presença de Deus, em oração. É fácil manter uma vida íntegra em santidade ao Senhor, comportar-se com fervente oração, como tantos nós já louvamos a Deus com esse fervente oração? Não, tem dias que parece que o combustível está lá na reserva, né, irmã Giovanni? Mas a constância, ela gera um hábito. A oração é como o hábito da gente levantar e, por exemplo, escovar os dentes. Parece que quando a gente não faz uma higiene bucal, parece que fica estranho. Ninguém consegue ficar perto, não. Muito pertinho assim, não. Da mesma forma é a oração. Se a gente não tem o hábito, o costume de orar, acaba que, sem percebermos, muitas pessoas afastam de nós. Vocês já observaram isso? As pessoas que realmente querem receber de Deus através da nossa vida, quando não vê Deus na nossa vida, elas se afastam por permissão de Deus.
E o contrário também, quando nós buscamos a presença dele, outras pessoas veem e falam, não, também quero experimentar isso. Eu quero ficar perto porque ela é uma bênção. Ele é uma bênção. Eu gosto das palavras dela, eu gosto dos conselhos dela, eu gosto que ela ora por mim. Aí se a gente não tem o comportamento de todos os dias, ter o hábito, todos os dias, não é o dia de terça, quinta, domingo, ou dos dias dos bairros da quarta-feira, ou sexta, ou segunda, não. Irmãos, irmãs, a diferença entre um verdadeiro servo de Deus e uma verdadeira serva de Deus é o seu particular em casa. Eu falo sempre, a igreja, o nosso templo, ele é a nossa fogueira. Nós somos os gravetos. O que acontece se um graveto ficar longe de uma fogueira? Ele apaga. Ele vai esmorecendo. Por quê? Ele não vai estar ali no calor do fogo da fogueira, ele não vai estar ali junto. Mas não tem nada que substitui a nossa intimidade no nosso secreto. No nosso secreto. Aí às vezes a gente não passa, não se comporta com a mulher de Deus de oração e a gente começa a passar tantas dificuldades, tantos momentos difíceis e não consegue nem orar. E deixa eu falar uma coisa, que não sejamos, irmãs, mulheres de crente 6 horas. Você já ouviu isso? Crente 6 horas? 6 horas por mim, crente 6 horas. Esse dia eu brinquei com meu irmão, ele está nessa. Eu falei, está repreendido, em nome de Jesus, você não é crente 6 horas, não. Não. Mas nós nos posicionamos para orarmos. E se alguém precisar de oração, amém, irmãos. Vou orar junto, mas é junto, não é por você. É junto com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Perseverança na oração. Ana, ela gerou o filho porque ela perseverou. Não desistiu. As pessoas olhavam, houve alguém que olhou e falou assim, não, ela está bêbada. Não, está falando coisa com coisa mais não. Mas mesmo assim, ela comportou-se, vendo já a sua bênção. E ali ela fez o que era necessário para alcançar a bênção. E o que era necessário para alcançar a bênção? Ela orar. Aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria. Fala-se tanto, né? A mulher sábia, ela faz o quê? A mulher sábia? Isso aí, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Todos nós sabemos disso. E além de edificar a casa, edificar todos que estão aí em volta. Né? Uma mulher cristã, ela sabe lidar com as situações adversas da vida, usando a inteligência e a criatividade que Deus já deu. Ela segue o exemplo de Miriam, que salvou a vida do seu irmão Moisés, com uma estratégia ousada e inteligente. Quem conhece a história de Miriam? Levanta a mão assim, para a gente ver. A maioria, né, já conhece a história, bem conhecida a história de Moisés, onde ele foi colocado num rio pela sua irmã Miriam. E a Miriam, conforme ia descendo as águas do rio, ela ia olhando, né, aquela cestinha com Moisés lá dentro. Até que chegou essa cestinha nas mãos da filha do faraó. Aí o que Miriam fez? Ela usou a sabedoria. O que ela fez? Ficou lá de espreita. Na hora que a filha de faraó pegou Moisés, que ela então indagou, né, que precisaria de alguém, né, uma ama de leite para ali acompanhar ele. E o que Miriam foi lá e falou? Eu conheço uma. A sabedoria de Miriam. Ela esperou o momento certo para haver a necessidade e então ela falar.
Às vezes, uma das coisas que mais nós pecamos é a nossa boca, a nossa língua. Que na palavra do Senhor diz que é um órgão dos mais pequenos, mas é um dos mais perigosos, a nossa boca. A falta de sabedoria. E eu quero que nós venhamos a pensar, né, de uma forma de comportar-se com sabedoria. É fácil, às vezes, no meio da ira, da dificuldade, da tormenta ali, do auge do calor, porque não é fácil ser mulher. Os hormônios, às vezes, estão lá assim, as irmãs de mais experiência que eu, às vezes pode até falar melhor. Mas tem dia que a gente quer pegar um e fazer assim. Principalmente os esposos, né? Às vezes quer pegar o filho, ô menino. Né, irmã Ludmila? Todo dia. Mas aí entra a sabedoria. Entra a sabedoria. Dá vontade de pegar, esganar, de falar, de jogar tudo para o alto, de chutar o balde. Mas aí a gente lembra, não, eu sou exemplo. O Senhor, Ele colocou o benefício, a bondade da sabedoria nas mãos da mulher. Na palavra do Senhor não diz assim, o homem sábio edifica a casa. Não. Se a sabedoria fosse mais voltada para o homem, na palavra do Senhor iria falar, o homem sábio, ele edifica a sua casa. Mas não, o Senhor disse, é a mulher que edifica a casa. E na palavra do Senhor também diz, em Provérbios, que uma mulher chata, rixosa, é pior que uma goteira que fica batendo assim, numa lata. Não, você já para analisar. Você está deitado, por exemplo, em casa e tem uma latinha debaixo de uma goteira. Você vai ouvindo aquilo ali, a gente vai ouvindo. Uma hora você quer chutar aquela latinha, não quer? Tirar aquela latinha de lá. E a palavra do Senhor nos diz assim, que uma mulher que não tem sabedoria, ela é igual essa latinha, fica lá, batendo. Por isso nós temos tantos casos de famílias destruídas por falta de um comportamento sábio da mulher, de um posicionamento sábio da mulher. Deus, Ele nos dá a inteligência, Ele nos dá a criatividade. Irmãos, tanto que é bom ser mulher. Eu já ouvi muito que é ruim ser mulher, que mulher é isso, sofre por isso. Mas é tão maravilhoso. Nós temos pensamentos e nós temos visão que os homens não têm. Cadê os homens aqui? Então, o irmão ali, o irmão Joy lá. Desculpa aí. Mas o Senhor, Ele deu para nós o poder da sabedoria. Aí parece que às vezes a gente esquece isso e se coloca às vezes tão de coitadinha. Não sei se vocês lembram da nossa primeira ministração, quando nós inauguramos aqui esse projeto Mulheres Plenas. A primeira ministração nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue que teve a ousadia de ir lá e tocar nas vestes de Jesus e recebeu a sua cura. Enquanto havia outra menina que estava padecendo, enferma na sua casa, morrendo. Aí às vezes a gente esquece que nós somos essa mulher que pode ir lá e tocar e alcançar, porque o Senhor já nos disse que nós podemos, que nós conseguimos. Aí às vezes nós queremos ser aquela menina que fica escanteada, que fica se sentindo de coitadinha. Nós não somos coitadinhas, não. A palavra do Senhor nos garante, nele nós podemos tudo. Nele nós podemos tudo. Deixa eu te falar, quando uma mulher quer algo, ela consegue.
É maravilhoso isso. É maravilhoso. Quando a mulher quer alguma coisa, não tem ninguém além de Deus que para ela. Não tem. Não tem. Quando Deus nos faz uma promessa, e Deus nos faz constantes promessas além do que está escrito aqui, que isso aqui já é uma promessa viva. Mas quando Ele nos faz uma promessa em particular, que usa alguém específico para falar conosco, de algo que Ele quer entregar para nós, aí nós ficamos alegres, nós ficamos felizes. Nossa, obrigada, Pai, o Senhor falou comigo. Mas aí parece que vai passando o tempo, parece que a gente vai esquecendo. Quantas de nós não temos promessas aqui? Levanta a mão se você é uma mulher que tem promessa. Deixa eu te falar algo. Quantas vezes o Senhor já nos disse, enquanto entregava algo, falava assim: tenho pressa. Eu já ouvi isso demais. De pessoas contando, testemunhando. Se Deus tem pressa, é porque Ele quer realizar logo. Mas o porquê que às vezes Ele não realiza? Porque nós não nos comportamos como mulheres sábias. É doído. Mas é o Senhor que está falando aqui conosco nessa noite. Muitas coisas nós não recebemos da parte de Deus, porque nós não nos posicionamos com aquilo que Ele já entregou, com aquilo que Ele já deliberou, com o que o céu já moveu ao nosso favor. E a gente fica olhando A, fica olhando B, fica olhando C, a dificuldade aqui, dando brecha ali para o inimigo. E ele vai se andando, ele vai trabalhando. Dali a pouco é depressão, é ansiedade, é enfermidade que não se explica porque não somos sábias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como essa palavra me dói. E fala comigo também. Fala comigo também. A falta de sabedoria nos afasta tanto daquilo que Deus já reservou para nós. Tanto. Vamos seguindo. Bom testemunho e vigilância. Aí eu separei 2 versículos. O primeiro que diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus, no capítulo 5:16. E o segundo que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. Mateus, no capítulo 26 e 41. No primeiro versículo, que fala sobre brilhar a luz diante dos homens. Que luz que é essa? A luz de? Para que vejam as vossas boas obras. Aí quando a passagem lá em Mateus está falando sobre isso, está falando, nós temos que ter a presença do Espírito Santo, o brilho dele na nossa vida, para que as pessoas ao redor vejam as boas obras. Irmãos, deixa eu falar o seguinte: qual que é o propósito de nós ainda estarmos aqui nesta terra? Se nós o aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa alma, quer dizer, nós já estamos prontos, né? Quando nós o aceitamos para subir aos céus. Mas o porquê que nós ainda estamos aqui? Tem um motivo. Tem um porquê. O plano de Deus foi o seguinte: Ele criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Ali foi deturpada através de que a mulher deu legalidade para Satanás, e ali o homem
foi envolvido pela mulher, deu ouvidos a ela e também, pronto, acabou, instalou o pecado. Mesmo assim, a misericórdia de Deus foi tão grande para com o povo que enviou o seu único filho, Jesus, em amor por nós, por mim, por você, para a redenção dos nossos pecados. E ali Jesus veio, fez todo um evangelismo, né, aqui na terra. Ali ele falou do plano de salvação. Poucos o aceitaram, poucos o reconheceram que ele era o Messias aguardado. Ali ele sofreu, padeceu na cruz, morreu por mim e por você. Mas nisso houve a redenção dos nossos pecados, houve a cura das nossas enfermidades. Ali o véu foi rasgado. Não preciso mais de nenhum interventor, eu não preciso mais de ninguém para intervir entre mim e Deus, porque agora eu tenho livre acesso. Aí Jesus falou lá na cruz: tetelestai, está consumado, e ele entregou, voltou-se para o Pai. E nisso nós não ficamos desamparadas, porque nisso ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Consolador, o Espírito Santo. Então, essa luz é o Espírito Santo que nós temos que ter. Como que nós temos valorizado isso? Todo esse sofrimento de Jesus por nós. Ele ali sofrendo, padecendo, mas ele mesmo assim não nos deixou desamparadas. E disse: eu estou deixando, enviando o Espírito Santo Consolador. E às vezes nós não valorizamos que nós temos a presença dele 24 horas conosco. E nós não damos bom testemunho. Não damos. Não damos. Olhemos para dentro de nós. O meu testemunho atrai ou o meu testemunho afasta? Como está sendo o meu comportamento? Aí na palavra do Senhor fala assim: vigiai e orai. Não está falando orai e vigiai. Uma vírgula na palavra de Deus quer dizer alguma coisa. Uma colocação de palavra quer dizer alguma coisa. Se fosse para orarmos muito e vigiarmos não tanto, primeiro estaria orai e vigiai. Mas não adianta nós orarmos se nós não vigiamos. Vigiai e orai. Vigiar com a nossa boca. Vigiar com o nosso olhar. O que eu estou vendo, o que eu estou deixando chegar na minha casa. O que os meus filhos estão vendo? O que os meus esposos, os nossos esposos estão vendo? Onde os meus pés têm ido? O que os meus ouvidos têm ouvido? O que a minha mente tem pensado? Oramos, mas lembre-se, mais importante do que a gente ter uma vida de oração é a gente ter uma vida de vigilância. Vida de vigilância. Passar para frente. Eu não sei a hora que é, eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo. Me ajuda aí, meninas. Certo. Busca pelo conhecimento. Uma mulher cristã valoriza o estudo da palavra de Deus e busca crescer no entendimento da sua vontade e dos seus propósitos. Ela segue o exemplo de Maria, a irmã de Marta e Lázaro, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Dessa forma,
ela vai se tornando uma mulher cada vez mais sábia na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós perecemos por falta de conhecimento, a gente perece. Infelizmente. Irmãos, todas as vezes que a gente vai ler a palavra, você pode ler 100 vezes a mesma passagem. É 100 vezes Deus falando de uma forma diferente. Então, às vezes, se a gente entende, por exemplo, eu já li a Bíblia toda, mas e o conhecimento? Você adquiriu ele todo? Não. E muitas vezes nós erramos, pecamos, falhamos por falta de conhecimento. Aqui nós temos o exemplo de uma passagem muito conhecida de Marta e Maria. Quem nunca ouviu, já teve congressos, né, com esse tema. Às vezes a gente fica tão preocupado. Trabalhar, estudar, fazer isso, fazer aquilo. Aí quando chega o momento que seria o momento de nós pararmos para estudar a palavra do Senhor, estudar, não ler a palavra do Senhor, parece que vem um cansaço, não é? Não, eu já estou cansada, eu não dou conta. Cadê o comportamento de mulher sábia que controla os seus horários para dar prioridade no que é necessário ter prioridade? Nós erramos, falhamos muitas vezes pela falta de conhecimento. A gente fala o que não deve, vê o que não deve, faz o que não deve, age como não deve. Há algumas partes que sim, é realmente porque a gente quer mesmo, parece que a gente tem dia que a gente quer mesmo. Mas muitas vezes é por falta de conhecimento. Vocês teriam confiança de ir em um médico que não fez medicina? Eu não teria. De confiar ali esse corpo à mão de alguém que não tem um conhecimento específico para aquilo. Foi necessário um estudo. Foi necessário se dedicar àquilo ali. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Como que nós podemos abrir a boca para falar algo se a gente realmente não tem o conhecimento daquilo? Mas mesmo assim a gente abre. E abre para falar o que não convém. O que não é realmente o necessário. Irmãs, eu quero fazer um pedido aqui, às vezes um combinado, da gente ser realmente mulheres que leem a palavra de Deus. Como é bom a gente separar um momento precioso do nosso dia para a gente ler, estudar, entender. Se não entendeu aquela passagem ali, usa o celular para isso. Vou lá, o que significa a palavra tal, 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 tal. Aí vai vir um monte de significado. Na Bíblia, o que quis dizer sobre isso, isso e isso. Conhecimento. Isso aqui é só para a gente relembrar coisas que todos nós já sabemos. O que eu falei de diferente aqui até agora? Falei alguma coisa diferente? Eu acredito que não. Mas isso aqui é o cuidado de Deus, porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. No tópico da modéstia. A modéstia cristã é um privilégio que reflete a fé da mulher em 2 níveis: vestimenta e atitudes. A mulher modesta se veste com pudor e age com respeito.
Valoriza a beleza exterior, mas também cuida da beleza interior. Isso é modéstia. Quem aqui não admira uma mulher bem vestida? É bonito, não é? E é feio quando não tá também, não é? O nosso comportamento, como que é o nome daquele comportamento? Corporal. Ele fala. O jeito que a gente anda, fala. Irmã, vocês acreditam que já chegou a irmã aqui e falar assim que observava o jeito de eu andar? Eu falei, oxe, minha irmã. Você está observando até o jeito que eu ando? E são coisas assim, parece que é natural, assim, um andado. E tem gente que nos observa. A nossa feição, tem gente que observa. E geralmente quem observa é procurando alguma falha. São poucos os casos que observa porque vê um exemplo. E será que pode achar? Quando o Senhor ministrou o nosso coração na ministração passada, quando a gente falou sobre o autocuidado, quem estava aqui no autocuidado? Muitas irmãs, mas muitas também não estavam, né? A necessidade da gente cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito e também do nosso físico. Então, quando se trata de modéstia, é para falar para você e para mim que o Senhor, Ele gosta, Ele se agrada quando nós damos bom testemunho através das nossas vestimentas, das nossas atitudes, da beleza interior que há dentro de nós. A nossa presença, irmãs, tem que ser notada de forma positiva. Quando há alguma rodinha, alguma coisa, movimento ali, que você chega, como que é a recepção? Às vezes você, vixe, chegou a crente enjoada. Ou às vezes, não, vem cá, você é das nossas. Ou às vezes, não, vamos respeitar, porque ela serve a Deus. Vocês já passaram por situações assim? Que a sua presença foi respeitada? Nós não precisamos, às vezes, falar nada. Nada. Nós somos respeitados por quem somos. Por quê? É porque nós somos capazes e grandes? Não! É porque um dia nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo fazer morada. Não é visitação, mas é morada do Espírito de Deus. O quão grande amor e cuidado que Ele tem para conosco, que se preocupa dos mínimos detalhes da nossa vida. Na palavra do Senhor fala da passagem de Marta e Maria, enquanto uma estava tão preocupada só com as coisas que tinha que ir aqui neste mundo, correr atrás disso. Enquanto que Jesus estava falando, ei, peraí, preciosa é essa aqui que está aos meus pés. Preciosa é essa, porque enquanto Ele está comigo, eu estou derramando sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre o casamento dela, sobre os filhos dela, sobre o trabalho, sobre os estudos, seja qualquer área, sobre a parentela, porque Ele está aos meus pés. Ela se comportou como uma mulher sábia, como uma mulher modesta, como uma mulher que realmente, verdadeiramente se posiciona em oração, que busca, que não se entrega, mas que realmente quer conhecer quem Ele é. Quem Ele é. Pensa. Uma reflexão. Olhando para dentro de nós, vamos analisar o meu comportamento
condiz com a fé que eu professo? Eu quero te fazer um convite agora. Hoje nós não vamos vir aqui à frente. Hoje nós vamos nos ajoelhar na presença de Deus.